Bom dia a todos. Estamos dando início à nossa 91ª sessão ordinária do Conselho Regulador da GR, dia 17 de abril, às 9 horas, no 13º andar da AGR. Como existe o quórum total, 5 conselheiros, passamos já para o item 2. Eu pergunto aos conselheiros se tem alguma consideração em relação à ata que foi enviada via e-mail a todos os conselheiros. Já foi feitas as alterações, então fica aprovada a ata da reunião anterior. Passamos então para o item 3. Item 3. Apresentação e discussão de processos com recursos a serem relatados pelo conselheiro José Eduardo dos Santos. Com a palavra o conselheiro José Eduardo dos Santos para relatar os processos 3.1 a 3.5. Processo 2010, final 2996. Interessado, Viação Araguarina Limitada. Em grau de recurso ao Conselho Regulador. Auto de infração número 14.603, artigo 12, inciso 7, da Resolução 297/2007. Paralisar a prestação do serviço da linha 600 de Porá a Aragaço, sem autorização da GR. Obedecido todo o trâmite processual, a autuada foi notificada de penalidade. A empresa autuada apresentou recursos tempestivamente. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do referido auto de infração ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura do auto. A gerência jurídica referenda. Após análise e considerando que o procedimento é regular e ante a ausência de qualquer fato relevante que justifique a alteração da decisão da Câmara Setorial de Transporte, este conselheiro manifesta-se por negar provimento ao recurso apresentado e manter o auto de infração 14.603 lavrado em desfavor da Aviação Araguarina Limitada. Em discussão? Voto. O voto eu já li. Manter. Podia repetir. Hã? Podia repetir, por favor. Manter o auto de infração 14.603 lavrado em desfavor da empresa Aviação Araguarina Limitada. Todos concordam com o voto do conselheiro José Duarte? Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo 2, item 3.2 e 3.3, também da Aviação Araguarina. Eu vou relatar em bloco, porque se trata dos processos com o mesmo artigo, o mesmo inciso, da mesma resolução 297/2007. Alterar o esquema operacional sem autorização da GR. Obedecido o trâmite processual, a autuada foi notificada de penalidade. A empresa autuada apresentou recurso tempestivamente. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do referido auto de infração, ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura deste. A gerência jurídica referenda o ato da SUPAIP. Após minuciosa análise, considerando que o processo é regular, o procedimento é regular, e ante a ausência de qualquer fato novo que justifique a alteração da decisão da Câmara Setorial de Transporte, manifesta esse conselheiro por manutenção do auto de infração dos dois processos acima relacionados, lavrado em desfavor da empresa Araguarina Limitada, que é o processo 2010-5717 e processo 2010-7784. Todos, artigo 12, inciso 5º da Resolução 297/2007. Em discussão. Objeto: alterar o esquema operacional sem autorização da GR. Em discussão, parecer e voto do conselheiro José Duarte. Aprovados os dois por unanimidade. Próximo. Processo 2010, final 0325, interessado Aviação Araguarina Limitada. Auto de infração 14.156, artigo 12, inciso 27º da Resolução 2007/2007. Deixar de executar o serviço em conformidade com os padrões e esquema operacional estabelecido e aprovado pela GR. Obedecido todo o trâmite processual, a autuada foi notificada da penalidade. A empresa apresenta recurso tempestivamente. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do referido auto de infração, ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura do mesmo. A gerência jurídica corrobora a decisão da SUPAIP e referenda.
Após análise do processo, considerando que o procedimento é absolutamente regular e ante a ausência de qualquer fato novo e relevante que justifique a alteração da Câmara Setorial de Transporte, manifesta-se esse conselheiro por conhecer e negar provimento ao recurso apresentado e manter o auto de infração 1456, lavrado em desfavor da Aviação Araguarina Limitada. Em discussão, parecer e voto, conselheiro. Todos concordam com a manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo 3.4, final 2009, final 6854. Interessado? 6854. 6854. Ah, o senhor não viu. O senhor está em tratamento? Não. É você ou é o Guilherme que tem um aparelhinho que eu já ia limpo o aparelho. Processo 2009, final 6854. Interessado Auto Vianesa Goianesa Limitada. Auto de infração 13.560, artigo 11, inciso 6 da Resolução 297/2007. Não executar o serviço da linha 082 Goiânia-Aruanã. Obedecido todo o trâmite processual, a autuada foi notificada de penalidade. A empresa autuada apresenta recurso tempestivamente. O recurso é analisado pela SUPAIP, que se manifesta pela manutenção do referido auto de infração ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura do mesmo. A gerência jurídica e análise do ato da SUPAIP manifesta-se pela manutenção do auto e referenda a decisão da SUPAIP. Após minuciosa análise, considerando que o procedimento anteriormente estabelecido é absolutamente regular e ante a ausência de qualquer fato novo que justifique a alteração da decisão da Câmara Setorial de Transporte, manifesta-se esse conselheiro por negar provimento ao recurso apresentado e manter o auto de infração 13.560 lavrado em desfavor da empresa Autoviação Goianesa Limitada. O que é esse coisa aí, conselheiro? Ele deixou de fazer a viagem. Deixou de fazer o serviço da linha 082 Goiânia-Aruanã. Goiânia-Aruanã. Se quer mais detalhes do processo, deixa eu ver aqui. Suprimir viagem sem prévia autorização da GR da linha 082 Goiânia-Aruanã, com saída de Aruanã às 15 horas. Esse é o auto de infração. A empresa não tem preposto em Aruanã. Esse é o auto de infração lavrado pelo fiscal. Todos concordam com o voto e parecer e voto do conselheiro José Duarte? Aprovado por unanimidade. Item 4. Tem quatro sou eu, não. Apresentação e discussão de processo com recursos a serem relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. A palavra ao conselheiro José de Paula para relatar os processos 4.1 e 4.2. Bom dia. Trata-se processo 4.1, processo AGR 2011, final 0187. O processo trata-se de um relatório de fiscalização que posteriormente gerou auto de infração lavrado em desfavor da empresa Itatur Transporte Passageiros e Turismo, por não portar no veículo durante a viagem cópia do certificado de registro cadastral. Infração descrita no artigo 55, inciso 1º da Resolução 005/2008 do Conselho de Gestão da GR, durante viagem sob regime de fretamento no percurso Caçu-Cachoeira Alta. A empresa apresentou defesa, alegando que a nulidade do auto de infração impugnado decorre primeiramente da falta de requisito forma e motivo indispensáveis ao auto de infração, que sem dúvida se refere à espécie do ato administrativo. Alega ainda que a falta do requisito forma se observa pelo texto do auto de infração impugnado, levando-se em conta que no histórico ficou afirmada a inexistência de documento indispensável à realização da viagem, certificado de registro cadastral. Porém, esse registro encontrava-se no interior do veículo, em poder do motorista. Ainda falta o requisito motivo
pois se existir a cópia do certificado de registro cadastral, inexiste motivo inerente ao ato administrativo, do qual o auto de infração é espécie. Requer, por fim, que seja decretada a nulidade do ato e anexa a defesa, cópia do contrato social e certificado de registro cadastral. É o breve relatório. É discussão, mas tinha ou não tinha? Está falando da defesa que tinha e o fiscal falando que não tinha? O fiscal fala que não portar. E ele está falando que tinha? É. É interessante só mencionar, porque a maior parte das defesas, dos recursos que são apresentados, as peças defensivas, talvez porque a análise jurídica se pauta nesse sentido dos requisitos do ato administrativo, o auto de infração é um ato administrativo, eles estão melhorando, melhor do que antes eram, né? As defesas antes eram escritas à mão, a gente percebe que tem melhorado também a partir do momento que a gente rebate melhor esses argumentos. E como nós nos pautamos em relação aos requisitos do auto de infração e o ato administrativo que constituído no auto de infração, ele é um ato vinculado, que quer dizer isso? Tem que estar determinado em lei, eu tenho que seguir os preceitos legislativos, nós mencionamos quais são os requisitos que eu tenho que ter agente competente, tem que ser um agente fiscal que tem que lavrar aquele auto de infração, tem que ter a forma descrita em lei, por isso que eu tenho, não só na lei, mas nas resoluções, qual que é a forma que deve ser seguida, o motivo, o objeto, o motivo para ele não portar, não é que ele tenha, ele não deve portar aquele auto de infração. Então, assim, quanto aos motivos e a finalidade, que é a utilidade, que realmente tenha maior segurança ao usuário e que é o que nós todos visamos, né? Então, essa finalidade pública. Mas a grande discussão, até antes de se fazer qualquer processo administrativo, é porque nossas resoluções está escrito cancelamento do auto de infração. E não só isso eu estou mencionando aqui, porque é um grande debate jurídico, que a gente tem que alterar nas nossas resoluções. A palavra cancelamento tem em outras resoluções nós encontramos da MT, eu tentei procurar em doutrina e é muito escassa a parte doutrinária em relação a esse ponto do ato administrativo, o que significaria o cancelamento em termos mais abrangentes. Nós chegamos à conclusão de que não haveria possibilidade de se revogar um auto de infração. Porque, sendo ele um ato administrativo vinculado, escrito em lei, a única possibilidade que existe da administração não o considerar é anulando. Por isso que nós colocamos, e eu fico contente ao perceber que os conselheiros também descrevem a palavra anulação, apesar das nossas resoluções constarem em cancelamento, que é impossível. Qual que é a diferença do que seria a revogação e a anulação? A anulação por vício de ilegalidade e a revogação apenas por conveniência e oportunidade. Então, por conveniência e oportunidade, eu não gostaria que essa empresa fosse... E cancelamento é igual? Aí sim é a dúvida. Quando nas nossas resoluções vem a palavra cancelamento, a gente entende que é um gênero, que é mais abrangente, mas que foi dita erroneamente, porque em relação à auto de infração, como tem que estar descrito em lei, deveria ser só anulação. Então, esse é um debate que as câmaras vêm sempre em voga, porque que não poderia simplesmente desconsiderar aquele auto de infração, né? E a gente argumenta nesse sentido. Eu estou só ponderando aqui porque eu percebo, e aí pelo relato do conselheiro, que as partes assim já têm entendido e por isso já eles estão nos requisitos, nos elementos do ato administrativo, eles têm batido ponto a ponto, feito considerações ponto a ponto. Então, depois a gente pode até fazer alguma discussão só sobre ato administrativo, à parte, porque isso... tem mais umas palavras para a gente corrigir aqui nos nossos documentos. Isso. Uhum. Tudo bem, obrigada. O Geraldo levantou uma lá que é interessante. Só para completar aqui, um detalhe que é importante. A fiscalização aconteceu no dia 5/1/2011. A
coordenação de registro de veículos aqui na GR fala que ele foi solicitado pela Itatur em 15/12/2008 a renovação do cadastro dessa empresa, então, desse veículo. Ele estava sem condições efetivas de circular. E fala mais ainda, que desde 29/10/2010 o registro estava vencido. Voto. Voto. Tendo em vista que consta nos autos... Peraí, só... Não pediu. Não pediu. Tendo em vista o que consta nos autos, considerando o parecer da SUPAIP acatado pela gerência jurídica de que inexiste respaldo legal para que seja anulado o auto de infração, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais, e a decisão da Câmara Setorial de Transporte, o voto é pela improcedência do recurso e consequente manutenção do auto de infração em desfavor de Itatur Transporte de Passageiros. Todos concordam com o voto do conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Próximo. Próximo ponto de pauta, processo AGR, item 4.2, né? Processo AGR 2011, final 7421. Trata-se de processo de relatório de fiscalização que posteriormente gerou auto de infração em desfavor da empresa GPK Turismo Limitada Microempresa, por não portar no veículo durante viagem também cópia do certificado de registro cadastral, infração descrita no artigo 55, inciso 1º da Resolução 05 de 2008, durante viagem sob regime de fretamento no percurso Rio Quente, Caldas Novas. A empresa apresentou recurso, alegando que o veículo estava devidamente cadastrado e com o DARI recolhido, e voltava de um passeio ao Hot Park, quando foi fiscalizado e de fato naquele momento não estava com o certificado de registro cadastral, mas que logo o motorista retornou e apresentou, pois havia sido retirado do veículo para uma fotocópia autenticada, para que o original ficasse no carro e a cópia no protocolo da empresa. Ele mesmo aqui na defesa ele já fala que não portava, né? É um documento de porte obrigatório, é o breve relatório. Em discussão? Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da SUPAIP acatado pela gerência jurídica de que não existe respaldo legal para que seja anulado o auto de infração, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais e a decisão da Câmara Setorial de Transportes, o voto é pela improcedência do recurso e consequente manutenção do auto de infração em desfavor da GPK Turismo Limitada Microempresa. Alguém discorda do voto do conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Item 5. Apresentação e discussão de processo com recurso a ser relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Com a palavra a conselheira Ana Carolina para relatar os processos de 5.1 a 5.7. Processo final 8856. Aqui a Autoviação Goianésia paralisou a linha 504, Jussara-Aruanã. Aquele do conselheiro Eduardo era Goiânia, Aruanã. Jussara-Aruanã, sem autorização da GR. Foram julgados pela Câmara Setorial. Tempestivamente, o autuado protocolou recurso com erros de menção de linha. No começo do recurso, ele menciona outra linha, alegando que antes de receber a notificação de autuação, já havia o despacho 001/2011 que autoriza a paralisação da respectiva linha, que fez ajustes na linha para bem atender a comunidade de usuários, adequando a outra linha de sua concessão, de número 82, que também passa por Jussara, alegando que melhorou a qualidade dos serviços e que, por isso, nunca existiu prejuízo ao usuário. Alega ainda que, embora esse despacho autorizando a paralisação tenha sido exarado em data posterior à lavatura do auto, houve demora na apreciação do pedido de paralisação.
A jurídica SUPAP foram pela manutenção do auto. A autuada em seu recurso alega que, além de outros argumentos, que a autuação se mostra a essa altura processual inócua diante do despacho 001 e que, se havia alguma pendência quando da emissão do relatório de fiscalização, essa foi totalmente sanada através da decisão da Diretoria de Transportes, ao autorizar a paralisação da linha com citado despacho. Porém, o despacho assinado pelo diretor de Transportes em 31 de janeiro de 2011 é bem claro autorizar a paralisação temporária por 360 dias, contada a partir da ciência da empresa por meio de AR entregue pelos Correios. Portanto, a época da infração, dezembro de 2010, a concessionária ainda não estava autorizada a paralisação da linha, ou seja, a concessionária paralisou o serviço por conta própria. Ademais, a solicitação de paralisação é uma expectativa de autorização, e não autorização em si. Aqui, ele solicitou a paralisação. Essa fiscalização foi em dezembro de 2010, dia 8, e estava correndo aqui, né, o processo, e foi autorizado, só que foi em janeiro. A autorização saiu dia 13, a assinatura da autorização. Paralisou antes de chegar a autorização para ele, né? Assim, após a análise do recurso, né, é improcedente as alegações, o voto é pelo não provimento do recurso apresentado e, portanto, pela manutenção do auto 21967, em nome da Auto-Viação Goianésia. Alguém discorda do parecer e voto da conselheira pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Próximo. Paralisia bacteriana ou viral? Aqui a Auto-Viação Goianésia, também. Processo final 3172, por embarcar um passageiro em local não permitido no percurso Goiânia-Goianésia, na linha 40. Em seu recurso, apresentado tempestivamente, a autuada alega que a resolução 982 de 2009 do Conselho de Gestão autoriza os pontos de paradas no leito da Avenida Brasil, em Anápolis, o que por si só já retiraria a irregularidade apontada no presente auto, pois que nele foi indicado que o embarque e desembarque se deu nesta avenida. Alega ainda que os usuários exibiram as passagens em mãos, o que foi atendido pelo condutor do veículo, parando o ônibus no tempo suficiente para o embarque, seguindo viagem normalmente. Ressalta que o embarque se deu muito próximo ao terminal e que foi feito pelo apelo desesperador do passageiro, sendo injusto que não pudesse embarcá-lo próximo ao TRP de Anápolis, uma vez que a referida resolução autoriza pontos de parada em quase toda a extensão da Avenida Brasil. Por fim, requer o provimento do presente recurso, né? Aqui, ele embarcou e desembarcou, embarcar e desembarcar passageiros em local não permitido, embarcando um passageiro na linha Goiânia-Goianésia. Deixa eu ver aqui. Ele fala. Próximo ao terminal, ele embarcou, né, em local não permitido, próximo ao terminal rodoviário de Anápolis, sendo que essa irregularidade cometida constantemente por essa empresa. Nesse sentido, a fiscalização vem sendo cobrada por providências por parte da Atlântica, concessionária terminal rodoviário de Anápolis. Com relação a isso aí, deixa eu só dar um aviso. Realmente continua, né, para você ver, isso é 2010, e até hoje a Atlântica tem enviado manifestação por escrito em relação a uma posição da Prefeitura e da GR em relação ao grande número de pontos de parada que tem ali. Eu acho que boa parte são pertinentes. Eu já tinha comunicado o ano passado 2 vezes com o prefeito para a gente ver uma medida, e tinha comunicado com a Atlântica também. Por último, agora eu entrei em contato, pedi para entrar em contato com o pessoal da SMT deles lá, que eles têm lá, né, equivalente, e o pessoal retornou, e agora a gente vai marcar uma reunião, porque eu não tive tempo ainda, nós vamos marcar uma reunião em comum acordo de ver tecnicamente. Eu já pedi o pessoal da área de planejamento aí do transporte para fazer um levantamento lá e ver tecnicamente quais são as necessidades lá técnicas de pontos de parada. Então o pessoal está fazendo isso, e aí nós vamos ao prefeito, porque isso, a resolução fala que esses pontos de parada é de comum acordo entre o município e a GR. Para criar, eu também acho, porque alguns lá, eu acho que para acabar também, porque alguns foram vamos dizer, foram criados
por ordem lá, inclusive passou na Câmara Municipal. É o município que criou. Porque fala que é de comum acordo. Nós devemos ter, na época, a gente deve ter dado o acordo também. Outros foram criando, então quer dizer, então a gente vai fazer, a ideia é o seguinte, vamos zerar isso e vamos fazer um levantamento técnico das necessidades e vamos, por exemplo, parece que tem 18 pontos parados. Então se for necessário meia dúzia, nós vamos ver aonde que é e vamos botar meia dúzia. Isso é a ideia nossa. Então nós vamos fazer uma reunião, após esse levantamento, fazer uma reunião com esse pessoal e tentar acertar isso. Lógico que o ano passado não foi possível, porque eu lembro por 2 vezes, uma foi antes da eleição e a outra foi depois, e o prefeito deve estar preocupado com outras coisas. Tem inclusive um lá que tem um problema de um viaduto, que o ponto parado ficou na porta do viaduto, né? Mas você vê, e tinha pedido, quer dizer, era uma coisa mais política, tinha pedido o seguinte, para transferir dali da porta para ali na frente, porque inclusive não podia parar nesse local. Então a gente quer definir isso, vou marcar proximamente essa reunião para a gente definir quais são as necessidades técnicas realmente para tentar solucionar isso lá, ok? Não, só o intermunicipal. O municipal não tem nada com isso. É outra coisa. Pois é. Não é por causa disso, é porque o pessoal acostumou por exemplo, menos de 1 quilômetro do terminal tem ponte parada, entendeu? O pessoal acostumou ir pegando. Justamente eles fogem disso. Isso. Não, isso não. Isso não tem não. Não, isso não tem não. Não, isso não tem não. É que ele vai aqui acostumado a parar, e ele já está acostumado a parar para não pagar a TUT lá. Pois é, dá vai ponte para lá. Afeta no... E aí tem a perda lá da concessionária, o que é verdade. Não, e ela já... Mas aí é o seguinte, o que a gente tem que resolver é o seguinte, deixar só o necessário, e o necessário principalmente que ele tem condição técnica, porque tem na resolução fala algumas condições que tem que ter nos pontos parados, tem que ter banheiro, tem que ter não sei o que, essas coisas, e acertar os que forem ficar de repassar tudo para o terminal, que é o que diz a resolução. Doutor Humberto, mas o que eu estou mencionando, por exemplo, aqui em Goiânia, se alguém quiser pegar um ônibus intermunicipal, ele tem que se dirigir à rodoviária. Então ele pegaria um ônibus municipal para ir para... Ou na praça... Aqui, ó, sim, mas é um ônibus municipal. Não, municipal não, Intermunicipal? Então é um ponte parado autorizado. Tem 2 pontos parados aqui em Goiânia. Isso. Não, aí nós vamos ver tecnicamente se tem necessidade, qual é a necessidade. Porque tem que ver tecnicamente mesmo, igual você está fazendo, porque, por exemplo, a Atlântica tem o direito do pessoal estar embarcando lá, mas tem que ver a conveniência da população também. Por exemplo, muita gente trabalha em Goiânia, mas mora lá perto da Daia, já no final da Avenida Brasil. O terminal fica lá no centro. Ali é longe. Então, dá uns 8 quilômetros. Se a pessoa mora lá para voltar para o centro, para depois passar na porta da casa dele. O Danilo conhece bem lá, eu imagino o seguinte. Lógico que 18 não existe, né? Eu acho que não é necessário 18, mas eu acho que, sei lá, uma meia dúzia, alguma coisa assim, é necessário. Né? Então a gente vai ter que ver. O pessoal está fazendo esse levantamento lá. Eu já fez, eu acho. A gente ver. Esse é da Goianésia, né? É o da Goianésia. Ok? Só, desculpa interrompendo aí a conselheira Ana Carolina. A discussão. Voto, então, conselheira. Assim, infere-se a improcedência das alegações suscitadas. Ademais, destaques que a resolução é clara e expressa ao indicar os pontos de parada autorizados no leito da Avenida Brasil, não podendo a empresa efetuar o embarque em locais que não sejam definidos por tal norma. Como ocorreu na presente atuação, o voto é pelo não provimento do recurso apresentado, portanto, pela manutenção do auto. Aqui é o 14756, em nome da Autoviação Goianésia. Todos concordam com o voto da conselheira pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Próximo, 5.3. Presidente, o 5.3 e o 5.4 é possível de relatar em bloco, se não houver...
Objeção. Um pedido seu é uma ordem aqui para nós, conselheira. Pode relatar. Sei. Processos são ambos da União Transporte Brasília. Aqui a fiscalização na GO 347. Deixa eu ver se aqui é no mesmo lugar. GO 347 também. Campo Norte. Por não portar no veículo a cópia do certificado de registro cadastral em viagem de fretamento, infringindo o disposto no artigo 55, inciso 1. Tempestivamente, o autuado apresentou recurso alegando que os veículos eram licenciados pelo Distrito Federal, que somente os veículos licenciados pelo Detran de Goiás poderiam ser cadastrados e que, por serem veículos novos, estavam todos com alienação bancária. Diz que, eventualmente, era necessário realizar serviços que extrapolam a quantidade de veículos cadastrados, seja por problemas mecânicos ou por problemas operacionais e serviços extras. Alega ainda que o motivo da empresa ter sido multada por falta de veículos cadastrados na GR foi dado pelo fato de a GR ter alegado que o laudo de inspeção técnica, o LIT, teria que ser refeito, pois a empresa de inspeção Brasvel estava com sua autorização vencida na agência e, portanto, trata-se de um caso de força maior, pois a UTB estava agindo de boa fé e providenciando a sua regularização na GR, que não estava sendo possível fazê-la de forma ágil, por motivos alheios à sua vontade. Por fim, requer que o auto seja anulado. A jurídica e a SUPAI foram pela manutenção. Isso aqui, a única diferença aqui é que ela foi multada por não portar o certificado de registro cadastral da empresa. E ela confunde, ou ela também já deve ter sido multada por veículo não cadastrado, e fala que ela fazia o cadastro, essa vistoria em Brasília. Confunde aqui a questão da LIT, que LIT é para o ANTT, né? E ela fala que essa empresa, a Brasvel, que fazia lá em Brasília, estava com autorização para fazer essa regularização, essa inspeção. Estava vencida na agência, que estava tentando e, portanto, não tinha como fazer essa vistoria, né? Nem cheguei a ver essa questão da Brasvel. Nem sei, essa empresa era autorizada? Lá da NTT fazendo no Distrito Federal. E fala da AGR, mistura NTT com a AGR, mistura LIT, mistura, enfim, várias coisas aqui. É isso que ela alega. Análise ao recurso apresentado, infere-se a improcedência, uma vez que das alegações, a obrigação das concessionárias respeitarem as normas concernentes. Tendo em vista que as mesmas são subordinadas à legislação, ressalta que o artigo 32 da Resolução 005 enumera os documentos de porte obrigatório. O inciso 1 é a cópia autenticada do certificado de registro cadastral. A argumentação da empresa de que não poderia ser autuado por não portar no veículo a cópia do certificado de registro cadastral, objeto deste processo, pelo fato de o veículo ainda não ser cadastrado junto à GR, não prospera, uma vez que, de acordo com o despacho 895/2011 da Supervisão de Cadastro e Licenciamento, que é a folha 5, ao tempo da fiscalização, a empresa encontrava-se regular junto a esta agência, uma vez que a vigência do mês teve início em 5/5/2011 e vencimento em 5/5/2013. Fiscalização aqui é de 11 de 2011. O registro do veículo não é o objeto deste processo. Possui-se, tendo visto o recurso apresentado, né, o voto é pelo não provimento das alegações do recurso, portanto, pela manutenção do auto 23.372 e 22.674 em nome da UTB, União Transporte Brasília Limitada. Todos concordam com o parecer e voto da conselheira em relação aos processos 5.3 e 5.4 pela manutenção do auto? Aprovados por unanimidade. 5.5. Aqui é processo 7064, final 7064. É Viação Araguarina, por paralisar os serviços da linha 1600 Bom Jardim de Goiás Aragarça, sem autorização da GR.
Tempestivamente, o autuado protocolou recurso pedindo a anulação do auto, pois o mesmo padece o requisito motivo. Afirmou que não se tratou de interrupção de serviço sem autorização, pois a linha encontrava-se suspensa temporariamente devido à baixíssima demanda de passageiros, bem como tem seu mercado suficientemente atendido. Olha só, aqui é prova daquela confusão, né? Atendido pela linha interestadual Goiânia-Barra do Garças, também de concessão da autuada. Precisava até mandar essa alegação aqui para a NTT também, né? Naquele ofício que a gente questiona naquela autorização de linha intermunicipal. Aqui fica claro que elas fazem assim e confessam. A jurídica Supap foram pela manutenção do auto de infração. Autuado em seu recurso alega que a linha encontrava-se suspensa, temporariamente esperando resposta da GR sobre a autorização de paralisação, porém não trouxe nenhum elemento que demonstre que estava autorizado a fazê-lo, ao contrário. Observe-se no quadro de horários, a folha 5, que não há nenhum tipo de alteração de horários, não estando a mesma autorizada a suspender ou paralisar a linha. Ademais, alegando esperar a resposta da GE suspendendo temporariamente, a linha apenas configura uma confissão da infração. Assim, né, infere-se a improcedência das alegações, o voto é pelo não provimento do recurso apresentado, portanto, pela manutenção da auto de infração 21661, em nome da Aviação Araguarina. Alguém discorda de parecer e voto da conselheira pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Próximo. Próximo é o final 797. Também Aviação Araguarina. Conselheira, deixa eu só dar um aviso à Secretaria-Geral. É o seguinte, é porque eu lembro, depois passa e não tem que falar na hora. A gente tem retirado alguns processos aqui de pauta. Ok? E simplesmente ele está voltando e incluído na pauta e a gente não sabe. Eu acho que tem que citar aqui, na pauta, quando ele retornar, fala processo retirado de pauta, dia tal, ou reunião passada, ou alguma coisa. Tá? Para a gente saber, porque às vezes a gente tira de pauta, ele volta aqui e a gente não fica nem sabendo que é aquele processo. Ou pior, não volta, muito bem lembrado pelo eminente conselheiro José de Paula. Ok? Então, citar, quando o processo for voltar da pauta, que citar, que está sendo voltando. Porque tem até prazo, não é isso? Quando ele é retirado de pauta, ele tem 15 dias, não é? Para voltar. Então, prestar atenção nisso, quando o processo é retirado de pauta, se ele voltou dentro do prazo, e quando voltar, colocar que aquele processo tinha sido retirado de pauta. Para pedir de vista, Não, mas então me lembra. Então me lembra, pelo menos. Eu vou cobrar do conselheiro. Mesmo porque às vezes a gente retira... Prazo, né, de votar, né? Às vezes a gente retira pendendo de alguma discussão nossa aqui. Essa questão da cooperativa, por exemplo, Ok, então... Pois não, conselheira. Pode continuar no seu relato. O auto de infração lavrado em desfavor da empresa da Aviação Araguarina, no TRP de Goiânia, devido ao agente de vendas da empresa, quando em serviço, não portar a identidade funcional crachá, infringindo disposto no artigo 11, aqui inciso 15, não se apresentar adequadamente trajado e identificado quando em serviço. Que eu vou ler. O agente de vendas da empresa acima citado, senhor Robson Henrique Gabriel, matrícula tal, não se apresentava adequadamente identificado quando em serviço, não portar o crachá. Quando abordado pelo fiscal, o mesmo diz, não tenho que identificar para fiscal da AGR. 2 pontos, semi-urbano. Constatei... Em fiscalização de rotina, constatei que o senhor Robson Henrique Gabriel, agente de vendas da empresa acima citada em seu turno normal de trabalho, não se apresentava devidamente identificado. Não portava identidade funcional, /crachá. Registrando ainda que o preposto em sua atitude não compatível com a função por ele exercida e demonstrando total falta de conhecimento do regulamento, de forma grosseira, afirmou que não tinha que se identificar para fiscal da GR. Sim, foi lavrado auto de infração. Tempestivamente... Autuado protocolou recurso, alegando nulidade do auto por ausência do requisito administrativo forma.
pois o fiscal, ao lavrar o auto de infração, não mencionou os números do registro do veículo, da placa, para que a empresa pudesse exaurir sua defesa, deixando evidente o cerceamento do direito de defesa. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão da Câmara. As jurídicas SUPAP foram pela manutenção do auto de infração. Em análise ao recurso, observa-se que o seu conteúdo não trouxe qualquer fato novo ou circunstância relevante, modificar-se a decisão anterior, já que os relatórios de fiscalização 2 e 3 trazem todas as informações necessárias para a lavratura do auto, ou seja, o processo disponível a qualquer tempo, né, ao interessado, contém todas as informações, obviamente não necessitando de informações de nome de motorista, veículo, placa, como alega o autuado, devido às características da infração cometida no TRP de Goiânia pelo agente de vendas da empresa, o senhor Robson Henrique Gabriel. Portanto, o auto cumpre o requisito forma do ato administrativo. Qual que é o artigo? Inciso. Inciso. Cometimento das infrações abaixo sujeitará o infrator à penalidade de multa, que é de natureza média. 15. Não se apresentará adequadamente trajado e identificado quando de serviço. Ele precisa estar identificado. Isso está considerado tanto o motorista como o cara do guichê? Agente de vendas também. Aqui sempre foi, né? Ok. Quando, eu não sei se é exatamente aqui nessa 297, não lembro, mas as de terminais, elas abarcam todas as pessoas, é funcionário, empresa, usuário, tudo que relaciona ao terminal. Na 297, não estou lembrado exatamente que se fala que abarca todo mundo, mas todas as vezes, todos os funcionários da empresa, independente se ele é agente de vendas ou lá do motorista, ele sempre se enquadrou aqui nesses artigos, né? Porque ele está atendendo a população, né? Vendendo, tem que estar... No caso presente, consta que o agente estaria prestando serviço sem estar devidamente identificado com crachá e afronta ao dispositivo mencionado. Assim, o voto é pelo não provimento do recurso apresentado, portanto, pela manutenção do auto de infração 21662, em nome da Araguarina, dessa Araguarina. Todos concordam com o parecer e voto da conselheira pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo final 7329. O auto aqui em desfavor da DF Vilela Tour ME por realizar viagem de Santa Helena, de Goiás, para Rio Verde, na modalidade de fretamento contínuo, sem licença de viagem expedida pela AGR, infringindo aqui o 56, inciso 1 da 005. Foi enviada a notificação na primeira vez, sendo que a notificação não foi recebida, por isso foi publicado no Diário Oficial e não foi apresentada a defesa. Os autos foram julgados pela Câmara, como revelia, né? A autuada protocolou recurso, o recurso ela recebeu no endereço, acharam o endereço, recebeu o recurso, apresentou recurso tempestivo, alegando em suma que, por engano, o motorista apresentou o certificado de registro de veículo vencido ao fiscal. E quando localizou o documento certo, o fiscal já havia lavrado o auto e não se dispôs a cancelá-lo. Alega ainda que no dia da fiscalização, 15/10/2010, os documentos para a renovação da licença de fretamento contínuo estavam em Goiânia, pois o contrato de prestação de serviço de transporte só foi assinado dia 14/10, por isso a licença somente foi renovada dia 18/10. Foi anexado o contrato de prestação de serviço de transporte vencido e o renovado com data de 1º de outubro de 2010. Sabe o que é que aconteceu isso aí? A gente pegou muitos casos. Você paga R$200 para uma taxa lá e 200 para publicação, né? Que é no cadastro. O que o cara fazia? Pagava os 200 e jogava. Se me pegarem, aconteceu vários. O cara falava e chegava lá e pagava, depois apresentava. Então aconteceu muito desses casos. Então ele mudou o procedimento agora, que agora é junto, então não está acontecendo isso mais. Aqui nesse caso ele fala que ele fez, porque tem um contrato com a pessoa, né? Que o contrato de prestação de serviço de transporte. E aí a pessoa, o dono da empresa, estava viajando e não conseguiu assinar o contrato de prestação de serviço. Aí ele assinou e atrasou todo o procedimento aqui. Eu explico aqui. A jurídica SUPAP foram pela manutenção do auto. Conforme apontado no artigo 32,
Da 005, né, eu coloco aqui que a autorizada deverá aportar no veículo, inciso 2, a licença de viagem, então é documento de porte obrigatório. Aqui eu falo sobre as funções da GR. No presente caso, o transporte entre os municípios de Santa Helena de Goiás e Rio Verde está dentro das competências da GR. Aí eu falo sobre a questão da licença, culminou na perfeita lavratura do auto. Liga aqui lá, só tá ligado esse aqui, ó. Assim, o recurso apresentado não trouxe nenhum fato novo ou circunstância relevante que pudesse alterar ou modificar a decisão anterior, nem circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a retirada da sanção, não havendo, então, justificativo para anulação do auto. Que ele não conseguiu provar e ele, na verdade, ele provou que o atraso foi por conta dele. É isso, presidente. Assim, o voto é pelo não provimento do recurso apresentado, portanto, pela manutenção do auto de infração 21692, em nome de DF Vilela Tour ME. Em discussão, voto e parecer da conselheira Ana Carolina. Pois não, conselheiro Danilo. Tá ligado, não. Ah, tá. Um comentário aqui, senhor presidente. As infrações da 05 do 56.1, que é realizar a viagem sem a licença expedida pela GR, esse caso aí. Eu já há algum tempo atrás, cheguei a conversar com o Gilvan, porque está sendo enquadrado tanto por não realizar a viagem sem ter, não expedir a licença, o veículo é cadastrado e a empresa é cadastrada e viaja sem ter licença mesmo, como também simplesmente não portar. Isso aí, deixa eu dar um aviso também, Danilo, só dentro da discussão. Eu pedi prioridade 0 para o pessoal lá da TI, da Supervisão de Informática. Eles estão já, nessa semana, ou a semana que vem, já vai fazer o teste. Porque, lembra daquele projeto que a gente tinha, que nós conseguimos via NTT, através do CEFTRU, aquela coisa toda? Veio para cá, ficou aí em implantação 1 ano. No final de 1 ano, na hora que foi implantar, o povo lá do cadastro, mas é complicado, nós não damos conta, não sei o quê, blá, blá, blá. Isso me deixou. Aí eu pedi, o rapaz está aí agora, o Marcos, ele priorizou isso, esse e a ouvidoria. Então ele já fez todo o sistema aquele para fazer via internet, já está tudo pronto, vai começar a testar agora. Não sei se ou amanhã ou a semana que vem, já vai começar a fazer o teste todo. Falei para ele endurecer com o pessoal lá do cadastro, não tem isso. Então já vai começar, e para a gente modernizar isso, porque é um absurdo essa coisa que a gente tem lá de o povo ficar passando fax, não sei o quê, essas coisas lá via telefone, lá para o terminal. Isso é um absurdo. Então nós já estamos, isso já nós vamos corrigir agora rapidamente. Que também às vezes seria até prudente também por nós aqui no Conselho, às vezes desmembrar e incluir não portar, simplesmente não portar em outro artigo, porque, por exemplo, é R$ 3.200, aí é 3.200 por simplesmente viajar sem a licença, não emitir licença, e também, às vezes, emitiu, mas não está portando, é 3.200 também, entendeu? Não tem essa calculação de não portar. Tem que mudar a resolução. Ok. Esse aqui, no caso, ficou realizar a viagem sem a licença expedida, que é a de natureza altíssima, né? Essa aqui. É igual chegou, esse dia chegou. Acho que eu comentei isso com vocês. Porque aí ele não tinha. Aqui realmente ele estava sem a licença, porque a data da. Só finalizando aqui, presidente. A data da fiscalização era 15/10. Ele enrolou lá para fazer a questão do contrato e a licença saiu de 18/10. Quer dizer, 3 dias depois saiu a licença. No dia, ele não estava com a licença. Mas é por causa daquilo. É porque aquilo que eu já falei. Por exemplo, esse dia chegou uma senhora aí, eu acho que eu comentei isso com vocês, eu não sei. Do transporte escolar, que ela disse que tinha sido multada por multa gravíssima, R$ 3.200, simplesmente porque não tinha obedecido o horário. Eu falei, transporte escolar, porque multou. Aí eu peguei o processo todo, estava lá na SUPAI, peguei o processo, trouxe o processo por coincidência, o nosso processo estava muito bem relatado, inclusive no relatório do fiscal. Na verdade, não foi nada disso. Ele relatou o seguinte, que ela estava sem o documento.
E, inclusive, foi bom que na frente dela, do político que estava lá, mais um outro cara, não sei o quê, falei, ó, tá aqui no processo. Aí li. Disse que, ó, infelizmente não foi esse negócio de horário, não, porque eu estranhei, porque transporte escolar, fala que é por causa de horário. Na verdade, não tinha. E está mais aqui no relatório, ó, diz que a senhora não estava, não todo, ainda criou caso, brigou com todo mundo, não sei. Falei, ó, sinto muito. Aí esse cara, não tem jeito. Então era outro motivo. É o que acontece mais. As pessoas, quando procuram política, essas coisas, chegam lá e falam, não fiz nada. E tal. Igual esse dia me liga uma deputada aí, aqui de Pameri, dizendo que o cara estava aqui, pedindo não sei o quê, ela pedindo por ele. Fui ver, o cara era reincidente, não tinha não sei o quê, dizendo que era um coitado, que não tinha nada e tal. Aí eu falei para ela. Então, quer dizer, isso é bom. Não, tem um que na hora que você dá, ele começa a merejar o olho, né? Não dou conta, tal. Assim mesmo. Pois não, conselheiro, desculpa. Já votou, conselheiro? Não. Então, o recurso não trouxe nenhum fato novo que pudesse modificar a decisão, assim o voto por não provimento do recurso apresentado, portanto... eu tinha lido, desculpa. Aqui é o auto 21692, em nome de DF Vilela Tour. Isso. Ok? Alguém discorda do parecer e voto da conselheira pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Eu queria dizer que o item 6, com defesa intempestiva. 7, também com defesa intempestiva. 10, com defesa não conhecida. 11, com defesa não conhecida. 12, sem defesa. E 13, sem representação. O que quer dizer sem representação? É aqueles processos da NTT que a NTT não reconhece. Se o cara não apresentar a representação legal, sem procuração. Okay, entendi. Então, todos esses, então fica mantido o auto. Isso. Ok? Todos concordam? Plenamente. 6, 7, 10, 11, 12 e 13. Ok? Ok. A pedido do conselheiro Zé de Paula, o faminto conselheiro Zé de Paula, a gente faz um intervalo de 5 minutos. O conselheiro Zé de Paula já lanchou. Quero denunciar que é o repeteco para ele. Bom, após o retorno do café de exatos 5 minutos, estamos de volta para o item 8. Apresentação e discussão de processos com defesa ser relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Com a palavra o conselheiro José de Paula para relatar os processos de 8.1 a 8.3. Entendendo o pedido dos conselheiros Zé Duarte, não é para enrolar, então vou deixar bem esticado. Trata-se... O nome desse cara é esse nome mesmo? 8, né? 8.1, o nome é esse aí mesmo? Lorival Merenda. Merenda? É o que está aqui. É a hora da merenda. Processo 2009, final 0684. Trata os processos de auto de infração lavrada em desfavor de Lorival Merenda Microempresa. Mentira, para ficar vigiando quem está comendo pão de queijo. Fica... retomando aqui o processo, o auto de infração lavrado em desfavor do senhor Lorival Merenda Microempresa, por trafegar com veículo em serviços sem documento de porte obrigatório, não previsto em infração específica no original ou cópia autenticada, infração descrita no artigo 1º, no inciso 1 da linha L da Resolução 233 de 2003 da NTT, durante viagem sob o regime de fretamento no percurso Pereira Barreto, São Paulo, a Goiânia, Goiás. O autuado foi notificado e apresentou defesa, alegando que a empresa agia de acordo com a lei vigente,
sem intenções de ferir a dignidade da mesma com algum tipo de infração ou autuação que venha a ocorrer. Alega ainda que a documentação solicitada e apresentada pelo motorista deveria ser aceita, pois os mesmos encontravam-se no veículo em original ou cópia autenticada. Ressalta que o policial não descreveu quantos e quais documentos não estavam no veículo, provando assim a incoerência deste auto de infração. Por fim, requer que o auto seja anulado. Anexo à defesa, cópia de procuração e tudo mais. Realmente ele... Só ver um negócio aqui que eu esqueci. Foi uma ação da Operação Corso. O que ele apresentou aqui, no auto realmente não tem a descrição do documento, mas no relatório tem, que é o laudo de inspeção técnica. Ele não apresentou em vigência. Ok. Breve relatório. Em discussão? Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da SUPAIP acatado pela agência jurídica que não existe respaldo legal para que seja anulado o auto de infração, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais, o voto é pela manutenção do auto de infração em desfavor de Lourival Merenda Microempresa. Alguém discorda do voto conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Presidente, Próximo. só queria fazer uma observação aqui. A gente tem reparado que as notificações da NTT, que ela mesma preenche, né? Até te perguntei se era aqui ou era lá. Às vezes ela não traz no campo observação exatamente o que é. Então, por exemplo, não sei se foi nesse caso aí que aconteceu, elas... Ou porque a pessoa recusa o auto, e aí eu acho que não cabe a alegação de que não sabe, porque ela recusou, ou às vezes o fiscal coloca só no relatório de fiscalização o segundo, que não vai para ele. Aí, na notificação, tem um campo observação. Aí ela não coloca o que é. Então, por exemplo, trafegar sem documento de porte obrigatório. Aí, na observação, ela deveria colocar qual documento. Às vezes ela não coloca. É mais um problema que a NTT, dentre os vários, e a gente tem reparado que aconteceu em alguns processos, muitas vezes foi recusado o auto, né? Aí é complicado porque ele não pode nem alegar, porque ele recusou. Mas, assim... Não, a notificação, aquela notificação tem o inciso, mas o inciso, você não sabe o que é que trata o inciso. E o auto de infração também não traz. Então, às vezes, a pessoa, por eles lá, ela é preenchida e emitida por eles. É outro problema da NTT. Mas tem descrito no auto de infração qual é a infração. Não, às vezes qual é o inciso. Nesse caso aí, por exemplo, traz não portar documento de porte obrigatório. A pessoa não sabe qual documento que ela não estava portando. Aí, na observação, não tem um problema. Na observação, às vezes fala, não portava LIT, não portava registro, certidão criminal do condutor. Não é o caso do seu exemplo aqui, né, desculpe interromper, na notificação realmente não tem na observação. Mas na observação do auto tem o que é. E o motorista recebeu. Hã? Eu estou falando que alguns não têm. Não, mas notificação não tem. Realmente não tem. Pois é, mas tem que ser no caso, auto no auto mesmo. Aqui tem só a sigla e eles estão alegando que não é. A pessoa, para saber se defender, né, ela tem que vir e pegar e ler todo o processo. Você já votou, conselheiro? Já. Todos concordam com parecer e voto conselheiro? Aprovado por unanimidade. Próximo. Próximo ponto de pauta, processo AGR 2011, final 4335, viação São Luís Limitada. Isso aqui é interessante. A AGR ou a NTT? A NTT, tudo é NTT esses aqui. Ah, tá. Trata-se de processo de auto de infração
lavrado em desfavor de Viação São Luís Limitada por suprimir viagem a que esteja obrigado sem prévia comunicação à NTT, infração descrita no artigo 2º, inciso 3º, a linha H da Resolução 3075 de 2009, durante viagem na linha Pedra Preta, Mato Grosso, Anápolis, Goiás. A autuada foi notificada e apresentou sua defesa, alegando que o auto de infração foi lavrado em desconformidade com o artigo 87 do Decreto 2521 de 98, que deixou de constar o dispositivo legal violado, conforme preconiza o inciso 5º do aludido decreto. Alega ainda que o auto de infração foi lavrado indevidamente, por já haver sentença judicial contrária à aplicação de multas com base no decreto 2521 de 98. Relata que a autuação ocorreu às 9h40 do dia 19/6 de 2011, portanto, 1h40 após a saída do veículo do terminal rodoviário de Anápolis, que tem seu início às 8 horas, sendo este o motivo do fiscal ter se equivocado, mencionando às 9h35 que suprimimos a referida viagem. A prova material de que essa viagem foi realizada consta em alguns bilhetes de passagem que ora juntamos a título de exemplo. Por fim, requer o cancelamento e arquivamento do auto de infração. Anexa à defesa, cópia dos bilhetes de passagens, alteração do contrato social, certidão negativa de ouvidoria da AGR, procuração e documentos pessoais do procurador. Isso aqui é uma coisa interessante. Ele realmente anexa aqui, a defesa anexa a segunda via de processo, de passagem, que ela anexa uma, duas, três passagens, uma saindo de Anápolis e as outras de Goiânia, às 9 horas, saindo de Anápolis, respectivamente, às 8 horas, e uma de Goiânia, às 9 horas da manhã. Aí eu pedi para a Ludmila, pedi para a minha equipe, levantar o quadro de horários dessa linha, que é Pedra Preta, Anápolis. Qual foi a surpresa? O horário de saída de Pedra Preta a Anápolis consta no quadro de horário às 17h40. Então, não há no quadro de horários nenhum horário das 8 horas e das 9 horas da manhã. Pelo menos nessa linha, em forma de tarifa promocional da linha, nós não conseguimos localizar. Então, eu queria trazer isso aqui para discussão para ver se alguém já percebeu, já viu um processo dessa natureza, e queria pedir para a gente retirar isso aqui de pauta e dar mais uma... E nós vamos pesquisar mais com a NTT para ver o que foi que aconteceu. Mas a linha é Pedra Preta, Anápolis. Onde que é Pedra Preta? 17h40, Mato Grosso. A volta é 17h40, a ida 19h40. Saindo de Pedra Preta. Não é outra linha, não? Saindo de Pedra Preta. Tem. Aqui, ó. Ida. Tá. Não, beleza. Não tem. Pedra Preta, Anápolis. A volta. Pedra Preta, Anápolis. A ida 19h40. A volta no caso né? A linha é Pedra Preta, Anápolis. Suprimiu a viagem que não tem horário. Não tem nenhum horário aqui. Então são duas infrações graves. Mudou o horário, está alterando o esquema operacional da linha. Esse caso aqui para mim é o bem clássico. E
porventura não... Fica retirado de pauta, Fiscalização então, errou. processo 8.2. Eu mesmo. Próximo ponto de pauta, 8.3, processo AGR 2012, final 12/12. Trata-se de processo de auto de infração lavrado em desfavor de Tocantins Transporte e Turismo Limitada, por não divulgar o número do SAC de forma clara e objetiva em todos os documentos e materiais impressos, entregues ao consumidor nos guichês de venda de passageiros e no interior de todos os veículos e carros, deve ser rodoviário de passageiros, bem como na página eletrônica da empresa na internet quando houver. Informação descrita no artigo, infração descrita no artigo 23, no inciso 1, a linha B da resolução 3535 de 2010, durante viagem sob fretamento de percurso Palmas, em Tocantins a Goiás. A autuada foi notificada e apresentou defesa, alegando que houve erro técnico jurídico praticado pelo fiscal, confundindo tal situação com a fiscalização de outro veículo e de outra empresa. Quem sabe, pois que a notificação de autuação a que se refere o auto atacado menciona a emissão de bilhetes de passagem sem observância das especificações. Outro erro técnico administrativo, pois que a Tocantins não é concessionária e nem permissionária de serviços regulares. Ou seja, a linha junto à NTT, não tem linha junto à NTT. Portanto, não está obrigada à emissão de bilhetes. Por fim, requer o cancelamento do auto e anexa à defesa cópia da procuração, alteração do contrato social e auto de infração e notificação. Só para esclarecer, realmente houve um equívoco aqui em relação à notificação, mas na própria defesa, que é onde poderia ser o fato aqui ser arguído a impossibilidade de defesa, né, contraditório, de ampla defesa contraditório, ela já reconhece que houve o erro, automaticamente ela tem ciência do que foi autuado de verdade. Então, o simples fato da notificação estar errada, e ela, ao se defender, ela já aponta que o erro está na notificação, ela não entra no mérito da discussão do fato gerador, da infração, do auto de infração. E, por conseguinte, a gente opta por manter o auto de infração. SAC, telefone do SAC. Só a notificação que foi errada. Foi autuado certo, a infração foi lavrada de forma, o auto de infração foi lavrado de forma correta, e a notificação feita pela NTT cita uma outra característica, que é a questão de emissão, um outro artigo, a linha B, emitir bilhete de passagem sem observância das especificações. Isso aqui provavelmente deve ser outro... Pode ser outro auto de infração. Não dela, porque ela não tem que emitir bilhete de passagem, né? A defesa poderia servir para outra, mas nesse caso aqui não. Não, é só a Anápolis que tem erro, não. É Palmas, Goiânia. Não é linha. É fretamento. A linha do quê? Artigo 23, inciso 1º, a linha B, de bola. Não tem o telefone do SAC da empresa. Tem que ter SAC, empresa de fretamento? Nossa Senhora, onde você reclama? Uma empresa pequena. Tem que ter. Recebeu.
processo, auto. Mas você está com alto? Voto. Eu já antecipei, é pela manutenção do Alguém discorda do voto, conselheiro? Pela manutenção do auto? referido auto. Aprovado por unanimidade. Tem 9. Apresentação e discussão de processo com defesa a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Palavra o conselheiro Danilo para relatar os processos de 9.1 a 9.3. Tem 2 do 9.1 aqui, né? 9.1 a 9.3. Ok. Bom, o primeiro processo é o 2012, final 8163. Diversos presentes autos acerca de auto-infração lavrado por esta agência em desfavor da empresa Expresso Maia Limitada, haja visto o convênio nosso com a NTT, por executar serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros sem prévia autorização ou permissão, realizando seccionamento entre as cidades de Piranhas para Bom Jardim de Goiás, sem autorização da NTT, utilizando a linha 12047300 Barra do Garças, São Luís de Montes Belos. Em 4/10/2012, tendo a empresa segundo a auto-infração em comento infringido o artigo 2º, inciso 4 da linha A da Resolução 3075. Notificada, a empresa suprastada apresentou defesa e documentos tempestivamente, alegando em suma que o enquadramento legal contido no auto de infração está equivocado, haja vista que a autuada é permissionária do transporte rodoviário, sendo a mesma detentora de permissão legal para exploração da linha em questão, requerendo ao final a anulação do auto de infração. A SUPAIP manifestou-se pela anulação do auto de infração, pois observa-se que foi lavrado em desacordo com a legislação pertinente, por conseguinte o arquivamento feito. Seguido o processo, foi distribuído a este conselheiro para relatá-lo. Da análise dos autos, observamos que o autuado cumpriu o determinado no artigo 39 da Resolução 442, que disciplina o procedimento para apuração das infrações e aplicação das penalidades decorrentes de condutas que violem a legislação dos transportes terrestres. Entretanto, temos que o seu conteúdo propriamente dito não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração. Data vênia. Por mais que a SUPAIP, em seu parecer, tenha observado que a empresa possui autorização para o trecho percorrido, temos que, conforme informação da fiscalização em seu relatório, a empresa estava operando a referida linha prefixo 12047300 e por mais que Piranhas e Bom Jardim de Goiás estejam no trecho a ser percorrido na referida linha, a empresa não tem autorização para cessão nestas localidades, conforme consulta no site da GE, cópia anexa. Demais, consta as folhas 2, o cupom fiscal do bilhete de passagem de 2 passageiros de que teriam adquirido passagens para o trecho de Piranhas a Bom Jardim. É o relatório, presidente. Em discussão. Aí eu tô... Não, ele não. Aí eu tô pela manutenção aqui, querendo manter. Voto. Então, pelo exposto, haja visto que consta dos autos, por ter sido auto de infração lavrado de acordo com a Resolução 3075 da NTT, voto pela manutenção. Todos concordam com o voto e parecer do conselheiro Danilo? Aprovado por unanimidade. Próximo. O próximo processo é o 2012, final 8216. Também um auto de infração lavrado em desfavor da Expresso Maia Limitada, de acordo com o convênio nosso com a NTT, por realizar embarque e desembarque de passageiros em local onde a linha não tem seção, no TRP de Piranhas, no percurso São Luís de Montes Belos, Barra do Garças, prefixo 12047300, em 4/10/2012. Segundo o auto de infração, teria infringido o artigo 2º, inciso 3, a linha D da Resolução 3075. Notificada, a empresa apresentou defesa tempestiva, alegando em suma que o auto de infração foi lavrado responder na fiscalização quanto ao enquadramento jurídico. Esse processo é bem semelhante ao outro. Aqui a SUPAIP manifestou pela manutenção. Da análise a gente observa que... Esses são aqueles da reunião passada, né? Da análise a gente observa que atendeu os requisitos da defesa, mas quanto ao mérito não trouxe elementos que justifiquem a anulação. Temos que restou consignado expressamente, tanto no auto de infração como na notificação, o dispositivo legal violado, qual seja o artigo 2º, inciso 3, a linha D, da Resolução 3075, e ressalta ainda que no site da NTT verifica que para a linha São Luís de Montes Belos, Barra do Garças,
não há previsão de cessão em nenhum trecho. Então, de acordo com isso, eu também manifesto pela manutenção, senhor presidente. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro? Que a gente ia manter o que está escrito no manual também, né? Aprovado por unanimidade deste conselho, pela manutenção do álcool. Próximo. Aqui você leu o sítio da AGE. Sítio da AGE, que eu falei? Sítio da NTT. Então. Não sabia que a AGE tinha sítio, não. Podia ir lá, cara. Tem sítio aqui, é você, ué. Já não tem, Visitar não. o sítio lá da AGE. Bom, processo 2012, final 8724. E a fazendeira ali? Hein, Humberto? Humberto? E a fazendeira ali? Fazendeiro tem também. Fazendeiro tem vários sítios. Um monte de sítio. 9.3. É o processo 2012, final 8724, que trata de auto-infração também em desfavor da Expresso Maia Limitada. Haja visto convênio nosso com a NTT. Por trafegar com veículo em serviço sem portar o certificado de registro e licenciamento de veículo, CRLV. No percurso de São Luís de Montes Belos, Barra do Garça, mesma linha dos anteriores, em 16 de 10 de 2012, tendo, segundo a auto-infração, infringido o artigo 2º, inciso 1, a linha L da Resolução 3075. Notificada, apresentou defesa tempestiva, alegando em suma que a auto-infração é nulo, uma vez que não constam na notificação de infração os dispositivos legais infringidos e as penalidades previstas. Afirma que toda a documentação e equipamentos obrigatórios são conferidos antes da saída do veículo da garagem. Supaipe manifestou-se pela manutenção, foi encaminhado para relatar. A gente observa que ele atende os requisitos da defesa, mas quanto ao mérito, temos que as alegações não procedem, uma vez que, ao contrário do aduzido na citada peça, restou consignado expressamente no auto-infração o dispositivo legal violado, bem como o documento de porte obrigatório que a autuada não portava no momento da abordagem, qual seja o CRLV. Então, ressaltando aqui que uma conselheira, Ana Carolina, no processo anterior aqui do Zé de Paula, realmente que na notificação, na observação, não tem qualquer documento. Porque assim, só vai assim a descrição: trafegar com veículo em serviço em documento de porte obrigatório não previsto em especificação específica. No original, o cópia é autenticado. Na observação não fala qual que é. Mas no auto fala, estava sem CRV. A diferença é porque nesse caso aqui ele recusou-se a receber. Mas minha manifestação é pela manutenção. Na defesa ele fala. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro Danilo pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Item 14. Apresentação e discussão de processo com pedido de revisão a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Continua com a palavra o conselheiro Danilo para relatar o processo 14.1. Bom, esse processo do item 14.1, processo 2011-4261, é um daqueles processos de pedidos de revisão da cooperativa dos transportadores de passageiros do estado de Goiás. Nesse caso aqui em específico, nós pedimos aqui uma diligência lá para a área de transportes, para supervisão de cadastro de licenciamento, junto ao gerente de transportes, e eles fizeram informação aqui de que tanto a cooperativa quanto o veículo estava cadastrado em nome da cooperativa na época do auto-infração, sabe? Então aí eu acho que não tem impedimento da gente estar podendo já adiantar esse processo aqui, sabe? Ok. Esse auto-infração 22445, lavrado em desfavor da cooperativa dos transportadores de passageiros do estado de Goiás, em face do relatório de fiscalização de folha 2, por realizar viagem sem licença expedida pela GR, no percurso Aparecida de Goiânia a Goiânia. 19/6/2011. Tendo a empresa, segundo a auto-infração, encomenda infringido o artigo 56, inciso 1 da Resolução 05. Que veículo é?
fiscal fala assim: no dia 19/6/2011, o veículo placa tal da empresa supracitada realizava o transporte de 44 passageiros, tendo como condutor tal. No momento da abordagem, após fiscalizarmos vários equipamentos e checar a documentação exigida na viagem, procedimento comum adotado pela equipe durante a rotina de trabalho, constatamos a ausência no veículo em serviço da devida licença expedida pela GR. Portanto, estava havendo descumprimento da legislação vigente. Aí aqui ele qualifica alguns dos passageiros, dos 44. Era um ônibus grande, né? Aparecida de Goiânia, Goiânia. Abordamos na GO 070. Não. GO 070 é aquela ali de Aragoiânia. Goianira? Então tá errado aí. É. Deixa eu ver aqui. Saída pra Goiás? Peraí, só um minuto. Deu uma voltinha no anel, viagem que nem tem. Às vezes ele foi, é de funcionário, é porque ele não descreveu aqui, né? Mas ele esqueceu. Veio aqui em Goiânia pegar funcionário pra levar lá no... E a defesa do cara? O que ele tá falando? E a defesa? O que ele tá falando? Aqui, na defesa, pois é, a PRE da GO 070, quilômetro 3. O problema é o seguinte. É Aparecida Goianira, não? É Goiânia mesmo? Aparecida de Goiânia. É Goianira, não é aqui Goiânia não dá pra entender, mas no alto ficou Goiânia. No alto ficou Goiânia. Tanto no alto como no relatório da Goiânia. Isso você entende se é Goiânia. É porque é Goiânia, no coisa aqui tá Goiânia. Mas aqui ele foi revelia na defesa e no recurso. Só no pedido de revisão que ele disse que não estava cadastrado o veículo. Ele não entra nesse mérito aí do local, nem o motivo, não. No pedido de revisão, ele admitiu pra gente, ele fez de todos os autos de infração, independente de qual fosse a infração. Pronto, então mantém. Só se houver fato novo, né, que não existe. Às vezes estava pegando funcionário. Pode ser. Quando a gente entra Aqui em Goiânia para pegar o funcionário. não tinha jeito de ficar essas relações, porque realmente aquele plano que o Ivan mostrou aqui GO 070 na Polícia Rodoviária. Pode ser que ela pegando funcionário. Bom, aqui nesse caso aqui, pode continuar? Só um minutinho. Eu pedi informação. Lá eu mandei lá para transportes para mandar pro cadastro. Aí eu pedi aqui, ó. Eu fiz a solicitação e eles informaram aqui, ó. Eles deram só a declaração, né? Não mandou aquela tabela. Aí falou aqui, ó. Carro de Roma, aí de Roma, deve estar no nome. Ah, tem a cadastro também, né? É a mesma que eu fiz aqui, ó. Ah, não, então a minha não tem isso. Não, isso aqui não tem nada a ver aí, ó. Aí eu fiz isso aqui não tem nada a ver. Aí eu pedi. Não, a minha é diferente, deve ser uma outra pequenininha que você não sabe como. Aí eu pedi pra eles falarem mesmo. Aí eles falaram, porque. Cada um, eu vou ter que fazer isso.
Agora vai ter alguns que não vão ter. Não, é que fala que não tem como não, né? Não sei. Nesse caso aqui falou que cadastro. tinha, ó. Em discussão o processo. Aí, senhor presidente, nesse caso aqui, ele foi notificado para apresentar defesa e não apresentou, foi devidamente, novamente para apresentar recurso, não apresentou, o processo foi para financeiro, para os devidos fins, ele apresentou pedido de revisão, com fundamento no artigo 60 da 13.800 e 82 da resolução 05, argumentando que o autuado não é possuidora ou proprietário do veículo autuado, sendo que o mesmo teria sido baixado dos quadros da requerente. O que não é verdade, que tem uma declaração aí do cadastro do que cadastro que está cadastrado. Ele fala que o veículo não estava mais cadastrado junto à GR, quando houve autuação. Não está nem no mérito aquela outra discussão. Então. Aí a gente não entra no mérito, tendo em vista que o pedido de revisão é só para quando houver fatos novos ou fundamentos relevantes. Então, de acordo com isso aqui, o posicionamento aqui, o voto é pelo não acolhimento do não provimento do pedido de revisão, mantendo os efeitos do auto de infração. Todos concordam com o voto do conselheiro, mantendo o auto de infração? Aprovado por unanimidade. Item 15. Apresentação e discussão de processo com pedido de reconsideração a ser relatado pelo conselheiro José Eduardo dos Santos. Com a palavra o conselheiro José Eduardo para relatar o processo 15.1. Processo 2010, final 5322, interessado, Companhia Hidrelétrica de São Patrício, CHESP. Auto de infração 004/2011 da GR. Versam os presentes autos acerca do auto de infração 004/2011 da GR, lavrado em desfavor da Companhia Hidrelétrica de São Patrício, CHESP, concessionária do Serviço Público de Energia Elétrica, de acordo com o relatório de fiscalização CHESP 010/2010 da AGR, em que foram constatadas transgressões no inciso 4º do artigo 4º, inciso 3º do artigo 7º, inciso 3º do artigo 3º e inciso 1 do artigo 6º, todos da resolução da ANEEL 063/2004. Conforme transcrito no item 5 do auto de infração em comento, e obedecido todo o trâmite processual, veio a mim para análise e exercício de juízo de reconsideração. Conforme foi demonstrado na nota técnica 004/2013 da Gerência de Energia, o recurso apresentado pela concessionária CHESP contra a decisão do Conselho Regulador da GR não apresentou fatos novos que pudessem modificar ou ensejassem um entendimento diferente do anterior. Encaminhe-se, portanto, os autos ao conselheiro presidente para a remessa ANEEL. Eu só gostaria aqui que o senhor gerente de energia, em breves e sucintas palavras, não se alongando demasiado, explicasse aqui os termos da nota técnica 004/2013 que consagrou a recusa da consideração com a palavra pelo autuado. O gerente Jorge. Isso é CHESP, não é seu? Bom, o processo trata de fiscalização comercial feita na CHESP, onde foram apontadas 22 não conformidades. A concessionária ela recorre da atuação da fiscalização, ponderando que a fiscalização fez considerações equivocadas, pois considerou, isso é com relação a não conformidade nenhuma, pois considerou o prazo de vistoria e o prazo de ligação a partir da data de solicitação. Ou seja, ela questiona a maneira que a fiscalização apontou as não conformidades, somente com relação à perda de prazo para ligação, ou seja, foi feito o pedido de ligação, a concessionária extrapolou os prazos previstos em norma e ela alega que não extrapolou, que ela estava dentro do prazo porque teve que fazer vistoria, após a vistoria que descontou o prazo. A gente rebate simplesmente citando a resolução e o contrato de concessão dela, onde ele é bem explícito que o prazo que ela tem para fazer ligação são 3 dias úteis, incluindo a vistoria. Então, se ela perder esses prazos de 3 dias úteis,
ela está não conforme. A única ressalva que a gente coloca, que em caso de reprovação na vistoria, ela tem o prazo dilatado, mas nesse caso ela teria que comprovar para a fiscalização que houve reprovação durante a vistoria. Como não houve nenhuma manifestação dela nesse sentido, nós mantivemos a não conformidade e simplesmente desconsideramos a alegação dela. Aliás, consideramos ela como não procedente. Ela também questiona a questão da abrangência. Ela cita que os processos dela, principalmente com relação a indeferimento de pedidos de ressarcimento, eles são maiores que nós analisamos. Só que a gente pondera da seguinte forma: a fiscalização vai trabalhar sempre com com procedimento estatístico. Ela não vai pegar todos os processos para analisar, porque seria impossível a gente fazer isso numa única fiscalização. Então, diante disso, nós trabalhamos num processo amostral e fazemos a projeção para o universo completo. Aí a gente tem a abrangência do que realmente foi os procedimentos não conformes da concessionária. Ela ainda questiona também a composição das amostras, e a nossa ponderação é sempre a seguinte: na época, a forma de se levantar os dados era que a gente adotou, ou seja, nós tínhamos uma padronização com a ANEEL e pegávamos os dados conforme ela orientava. Então, no caso de, ela fala que sobre nível de extensão, nós, quando vamos analisar se ela fez ou não os procedimentos corretos quando há transgressão, nós só pegamos processos transgredidos. Aí ela alega: não, mas o processo de medição de extensão é muito mais amplo. A abrangência tem que ver todo o universo que eu fiz. Só que a metodologia de trabalho era essa. Se eu vou verificar se ela pagou a quem ela transgrediu, eu só pego os processos transgredidos. Então, o questionamento dela é que ela quer ampliar a abrangência. Nós, tecnicamente, a gente mantém a posição da fiscalização, que é o procedimento que era adotado. A gente pede uma amostra e trabalha em cima dessa amostra. Amostra gerada estatisticamente dentro do universo. Basicamente, o que ela reclama é com relação a isso. E a gente pondera que era posicionamento da fiscalização. Em discussão, algum esclarecimento a mais? Qual que é o valor, Jorge? 62 mil, só um instantinho. 62.080,56. Ô Jorge, quantos municípios tem da Chespa ali? 9. 9, né? Ok? Então não aceito o pedido de reconsideração, ok? Item 16, outros assuntos de interesse desse conselho. Alguém tem alguma consideração? Só uma pequena consideração. Não, é porque passou ontem um processo a respeito de um congresso, até que quem vai são as assessoras do conselheiro Danilo, e eu até liguei lá no congresso aliás, de deixar isso até assim, não, na realidade é porque eu gostaria, no último congresso que nós fomos, que foi no Rio de Janeiro, que foi a respeito desse congresso de regulação, eles disponibilizaram alguns vídeos. E eles me falaram que os vídeos estariam disponíveis só para quem fosse no congresso. Então, já que vai, se elas pudessem, tem 2 palestras lá, que é a primeira e a última, que eu acho muito interessante até para disponibilizar para a GR como um todo. Se pudesse, e aí esses vídeos são pagos, por isso que eu estou fazendo aqui no Conselho Regulador, se pudesse disponibilizar a possibilidade de se comprar esses vídeos, para mostrar para todo mundo. Eu vou fazer esse pedido. Qual congresso que é esse? De regulação, das agências reguladoras. Aonde? Em Brasília. Eu só quero falar. Aliás, eu vi, só um outro comentário. Eu vou ter que agilizar também, que eu vou ter que ir para Brasília agora. Mas se eu visse, depois que eu fui ver, Dani, se eu visse que era aquela programação do fórum lá, eu não tinha autorizado ninguém, porque não tem nada a ver com a gente. Jurídicos, e aí até todo mundo ficou querendo participar do congresso. Eu liguei, como eu sei que é complicado e muita gente, eu liguei para saber, eles disponibilizam vídeos para quem vai. Então estou deixando aqui, porque possivelmente é pago. Então, se pudesse isso que eu achei assim, muito a programação dele muito
sem relação, muitas sem relação com a gente, pouquíssima coisa. Bom, gente, deixa eu andar rápido aqui que eu vou ter que ir para Brasília agora. Essa reunião em Brasília, só relatando para vocês, essa reunião em Brasília vai ser, eu estou indo com o governador, vai ser lá com o governador do Distrito Federal, o diretor interino da NTT, o presidente da MAB, lá da Associação dos Prefeitos, o secretário de Transporte e mais um senador lá, que está intermediando a coisa, para ver sobre o transporte lá. A gente está assinando um convênio do entorno de transporte, mas nesse convênio consta que vai ser necessário um consórcio para a gente efetivar isso. Mas é o pontapé inicial, tinha cobrado isso muito do governador, para ele fazer isso, que era aquilo que a gente conversou, que era uma coisa mais de fazer e tal. Se não fosse os dois governadores, a coisa não saía. Foi marcada semana passada, na quinta-feira, mas por problema de chuva lá o governador não foi, e agora está indo hoje para cumprir essa coisa. Depois eu relato para vocês, ok? Em relação, eu pergunto aqui, cadê os processos da Saneago? Aquele do ano passado, da falta de água, que eu pedi para trazer o mais rápido possível? Deixei na Secretaria-Geral e com pedido de urgência, e eu não sei. Já foi encaminhado para os conselheiros? Hã? Quem recebeu? São 4 processos que eles têm que estar juntos. São 4. Não, mas tem um processo que já tinha relatado. Não, mas aqui no conselho? Não, para mim tinha sido relatado na Câmara. Aqui não foi nenhum. Então, é isso que eu quero. Eu, inclusive, mandar agora. Então, vamos fazer isso urgente para a gente ver. Eu pediria aos conselheiros para priorizarem, para a gente. Isso, para a reunião da semana que vem, inclusive, se possível. Eu queria pedir aos conselheiros para a reunião da semana que vem, inclusive. Pega a relação dos 4 e vê para mim. Ok? Então, ok. E eu não estou vendo por que não está vindo, por que o Conselho Regulador não está. Tem muito tempo que eu não vejo processo aqui da Saneago, por quê? Nós encaminhamos dessa última leva, não está vendo, não? De defesa. Nós encaminhamos de recurso dessa última leva. Mas eu tenho assinado muito lá que o Eduardo tem levado. 62 processos, só desse sábado, de saneamento. Ok. Terceiro, rapidamente, vai ter hoje à tarde aqui o último treinamento e capacitação do pessoal do CEFTRU, que vai vir falar sobre os indicadores, e o kit que vai ter que ter nos ônibus e tal, o que a gente chama? Kit de tecnologia embarcada. Então vai ser o treinamento hoje das 14 às 17h30, se algum conselheiro ou assessor quiser participar, está feito o convite, ok? Esse é bom, muito bom esse, viu? Aqui no auditório, hoje, a partir das 14 horas, tá? E por último, queria dizer que foi divulgado o edital da nossa reforma, que vai ser a licitação dia 21 de maio. Está marcado, dia 21 de maio já é a licitação da reforma. Transporte não, transporte eu estou dependendo ainda lá do... Pois não, conselheiro. Não tem nada. Aquilo foi mais uma pressão do proprietário lá da escola que a gente está mudando. Ele falou que tinha uma proposta de venda, que ia vender. Aí nós fomos atrás dele, ele falou, não, então vocês resolvem logo, porque está lá na avaliação da superintendência lá que o rapaz ficou de entregar amanhã pra gente. Agora, 12h30. Tá indo de helicóptero, inclusive. Bom. Não sei de onde não. Eu já. Não, tem que ficar falando, porque tem um...
Coisa aqui você não escuta nada se falar, então tem. Cé, caíram. Uai, aí licitando, se tudo der certo lá, segundo o cara, é mais uns 20 dias, começa. Não, uai, junho.